Lembro-me dessa noite como se fosse ontem. Hoje tenho 26 anos, mas tudo aconteceu quando eu tinha apenas 12. Estar sozinha naquela casa grande me dava uma sensação de liberdade enorme, quase como se fosse dona de tudo por algumas horas. Léo me disse que sairia com amigos e me fez prometer que não contaria para a mamãe e o papai. Eu aceitei, porque confiava nele e também porque não queria perder a chance de ter a casa só para mim. Ele sabia que se meus pais descobrissem, estaria em grandes problemas. No começo, achei que seria divertido. Era uma noite de fim de semana e eu me sentia adulta por estar sozinha. Acabei na sala de estar, onde decidi assistir a um filme de terror. Não foi a melhor ideia, como aprendi da binários que parecem persegui-la assim que as luzes se apagam. No quarto, a lua vermelha ligava o quarto dos meus pais, mas mais rápido e tentei me acalmar. Depois, voltei para o meu quarto e liguei o Xbox 360 para jogar Call of Duty Zombies, achando que isso me deixaria menos nervosa. Joguei por algumas horas, perdi a noção do tempo e me concentrei no jogo. Eventualmente, meu time e eu fomos derrotados. Fiquei frustrada. Decidi que já era tarde e que deveria dormir. Pouco depois, senti a vibração da porta da frente se fechando e presumi que fosse o Léo voltando. Fiquei deitada, ouvindo os sons de alguém se movimentando no andar de baixo. Achei estranho, porque normalmente, quando ele chegava, subia direto para o quarto. Mas dessa vez, os sons continuaram por muito tempo e começaram a soar incomuns. Passos sutis, baques e pancadas estranhas. Meu estômago começou a revirar. A ideia de assistir ao filme de terror parecia agora ainda mais estúpida. Levantei e fui até a janela, esperando ver o carro do Léo na garagem, mas ele não estava lá. Foi nesse momento que o verdadeiro pânico começou. Eu não tinha celular na época, apenas 12 anos, e não havia como contatar meus pais ou o Léo sem sair do quarto e ir até um dos telefones fixos, que parecia impossível. Mais nervosa, senti como se horas tivessem passado, embora provavelmente fossem apenas minutos. O coração batia tão forte que eu tinha medo de que o som fosse ouvido do lado de fora do armário. A eternidade em minutos. Dentro daquele espaço apertado, cada detalhe parecia ampliado. O cheiro de madeira antiga, o calor sufocante, o som da minha própria respiração tentando se manter silenciosa. Eu pensava em 1000 cenários. E se fosse um ladrão? E se fosse alguém perigoso? E se descobrisse o armário? A cada passo, a cada...
sou o missionário Daniel e certa vez fui chamado para libertar uma mulher que vivia em uma fazenda isolada. Diziam que algo estranho acontecia com ela durante a noite. Quando cheguei, o lugar parecia anormal demais, silencioso demais. Os animais não se aproximavam da casa e o ar tinha um peso difícil de explicar. Ao entrar no quarto, vi algo que jamais esquecerei. Ela estava grudada no teto, de ponta cabeça, como se a gravidade não existisse. Os braços pendiam soltos, o cabelo tocava o chão e o pescoço estava torcido num ângulo impossível. O frio era intenso, atravessava a pele. Quando abriu os olhos, eles eram completamente negros. "Você chegou tarde", disse a criatura usando a boca dela. Comecei a orar. O crucifixo em meu peito ficou pesado, quase impossível de sustentar. A lâmpada piscava, as paredes estalavam e o quarto parecia respirar. Ela sorriu. A boca se abriu além do natural. A mandíbula estalou e o corpo começou a se mover pelo teto, em círculos, como um animal. Quando pronunciei o nome sagrado, tudo cessou. O corpo caiu do teto com um impacto seco. Ficou imóvel por alguns segundos e então começou a chorar. Um choro fraco, quebrado. "Ele não gosta quando você fica..." murmurava. Quando se virou para mim, falou com a própria voz, mas com um olhar que não era humano. "Você acha que veio sozinho? Ele vive aqui. A fazenda é dele." O chão rangeu como se algo enorme se movesse sob a terra. Na manhã seguinte, fui levado até os fundos da propriedade. Lá havia um poço antigo, selado com tábuas cobertas por símbolos entalhados à faca. Ao redor do poço, ossos formavam um círculo. A mulher não era a origem do mal. A terra havia sido consagrada a algo antigo. Na segunda noite, a mulher dormia quando começou a falar sem mover os lábios. "Você ora para um Deus que não pisa aqui." O quarto esfriou novamente. Marcas surgiram em meus braços, iguais aos símbolos do poço. A entidade queria mais do que o corpo dela. Queria liberdade. Queria usar minha fé para quebrar o selo que a mantinha presa àquele lugar. Naquele momento entendi. O exorcismo não seria simples. Ao amanhecer, voltei ao quarto decidido a terminar o que havia começado. A entidade se manifestou com fúria. "Você não tem autoridade aqui!" Mas pela primeira vez, não senti medo. Coloquei a mão sobre a cabeça da mulher e iniciei a oração final. O quarto tremeu. Um grito ecoou, não humano, não terreno. O vento cessou de repente. O frio desapareceu. O peso saiu do ambiente. Ela caiu exausta na cama. Quando abriu os olhos, chorou, mas não de dor. "Eu sonhei que estava presa num lugar escuro e alguém abriu a porta", disse ela. "Fui até o poço pela última vez. O chão estava firme, nenhum símbolo reagia, nenhuma presença se manifestava. A autoridade espiritual havia sido quebrada. A mulher foi liberta, a fazenda foi purificada, e eu parti com a certeza de que, apesar da escuridão,
a luz venceu, porque o mal pode até se manifestar, mas não prevalece. Depois da libertação, permaneci mais uma noite na fazenda, não por necessidade, mas por discernimento. À meia-noite, acordei com um silêncio absoluto. Nenhum inseto, nenhum vento. Era diferente do silêncio opressor de antes. Era um silêncio em observação. Saí até o quintal. O poço estava intacto, nenhum símbolo, nenhuma reação. Mas ao tocar a terra, senti algo como um eco distante, não de presença, mas de memória. Alguns lugares não são mais habitados pelo mal, mas carregam cicatrizes espirituais. Antes de partir, ungi toda a entrada da propriedade e declarei encerrado aquele ciclo. Três semanas depois de deixar a fazenda, voltei a pensar nela sem motivo aparente. Não foi saudade, foi um peso súbito, como se alguém chamasse, sem palavras. Naquela mesma noite, sonhei com o poço. Ele estava aberto. Acordei antes do amanhecer com a convicção de que algo havia sido despertado, não pela entidade que expulsei, mas pelo vazio que ela deixou. Porque quando algo antigo perde território, outra coisa tenta ocupar. Decidi voltar. Ao chegar à fazenda, percebi imediatamente. O lugar estava diferente. Não havia opressão, havia expectativa. O vento soprava constante sobre o campo, sempre na mesma direção, apontando para uma área afastada da casa, onde o solo parecia mais escuro. Cavamos ali. A poucos metros, encontramos restos de madeira carbonizada, um altar antigo, objetos quebrados e símbolos ainda mais antigos do que os do poço. A fazenda não tinha apenas sido tomada, ela havia sido preparada. Alguém, muito antes, havia feito alianças ali. Naquela noite, enquanto orávamos ao redor do local escavado, o ar ficou denso novamente, mas diferente da primeira vez. Não havia fúria, havia resistência. Uma presença se manifestou apenas como uma sombra projetada no chão, mesmo sem luz alguma. Não falou, não atacou, apenas permaneceu. Entendi então, aquilo não buscava corpos, buscava território. Declarei em voz alta que aquela terra não estava mais disponível, que pactos antigos haviam sido anulados, que o que foi enterrado ali permaneceria, sem autoridade. A sombra se dissipou lentamente, como fumaça ao vento, sem gritos, sem violência, como algo que aceita uma derrota antiga. Ao amanhecer, selamos o local, não com símbolos, não com objetos, mas com presença constante. A família decidiu não vender a fazenda, não fugir, permanecer. Transformaram o antigo quarto em um espaço de oração. O poço foi definitivamente lacrado e a área escavada coberta com árvores jovens. Vida sobre o que um dia foi morte. Antes de partir, caminhei até o centro do campo. Pela primeira vez, ouvi pássaros ali. O silêncio havia ido embora. Meses depois, recebi notícias. A mulher estava bem,
Dormia em paz. A casa havia voltado a ser apenas uma casa. Nenhuma manifestação, nenhum sonho, nenhum chamado. Alguns lugares não precisam ser abandonados, precisam ser restaurados. A fazenda não era mais lembrança de medo, era testemunho. E eu aprendi algo que nunca esqueci. O mal pode marcar um lugar por gerações, mas quando a autoridade de Deus é exercida, até a terra descansa. Na verdade, evitei até pensar muito no assunto durante anos. Mas tem coisas que não desaparecem quando a gente ignora. Elas só ficam mais silenciosas. Isso aconteceu quando eu tinha pouco mais de 30 anos e morava sozinho numa casa antiga, no interior. A casa não era abandonada nem tinha fama de assombrada. Era só velha. Daquelas que rangem à noite, com paredes grossas e corredores longos demais. No começo, tudo parecia normal. Os primeiros meses foram tranquilos. Eu trabalhava durante o dia, chegava cansado à noite e dormia rápido. O silêncio da casa até ajudava. Mas com o tempo comecei a perceber que o silêncio não era constante. Ele vinha em blocos. Às vezes a casa ficava silenciosa demais, como se todos os sons tivessem sido desligados de uma vez. A primeira coisa estranha foi o corredor. Eu acordava no meio da noite com a sensação de que alguém tinha passado por ele. Não era barulho, claro. Era mais uma impressão. Como quando você sente alguém passando atrás de você mesmo sem ver. Ignorei. Depois começaram os passos. Não eram corridas, não eram batidas. Eram passos normais, lentos, um depois do outro, sempre no mesmo horário, entre 3 e 3:30 da manhã. Na primeira vez, levantei achando que alguém tinha entrado na casa. Conferi portas, janelas, quintal, tudo trancado. Nenhum sinal de invasão. Na segunda noite, os passos pararam bem em frente ao meu quarto. Eu fiquei imóvel na cama, segurando a respiração. Não ouvi mais nada depois disso. Na terceira noite, acordei com a porta do quarto encostada. Eu tinha certeza de que havia deixado trancada. Comecei a perder o sono. Passei a dormir com a televisão ligada só para não ficar tudo escuro e silencioso ao mesmo tempo. Foi aí que começaram os detalhes pequenos. Objetos fora do lugar. Um copo que eu tinha deixado na pia aparecia na mesa. A porta da cozinha destrancada pela manhã. Nada que provasse alguma coisa, mas o suficiente para me deixar inquieto. O pior começou quando ouvi meu nome. A primeira vez foi quase imperceptível, um sussurro distante, como se alguém tivesse falado do lado de fora da casa. Abri a janela, não tinha ninguém. Na outra noite, ouvi de novo, mais perto, veio do corredor. Não era uma voz clara, parecia alguém tentando falar baixo demais. Eu tentei racionalizar, pensei em estresse, cansaço, insônia. Até que numa madrugada, acordei com a sensação de que tinha alguém no quarto comigo. Não vi nada, mas senti. Quem já sentiu isso sabe. Não é medo, é certeza. Meu coração disparou. Fiquei de olhos abertos, encarando o teto. Foi então que ouvi uma respiração que não era minha. Lenta, controlada. Vinha do canto do quarto. Foi nesse momento que eu fiz a pior coisa possível. Sem pensar, falei em voz alta. Tem alguém aí? Assim que terminei a frase, a respiração parou. Houve um silêncio tão absoluto que meus ouvidos chegaram a doer. E então, alguém deu um passo. Não foi correndo, não foi brusco. Foi um passo cuidadoso, como se não quisesse me assustar. Eu não me mexi, não gritei, não rezei. Só fiquei ali, paralisado, até o cansaço me vencer. Depois daquela noite, nada voltou ao normal.
Os passos passaram a acontecer quase toda a madrugada. O relógio da sala começou a parar sempre no mesmo horário, 3h17. Quando eu arrumava a casa, parecia que tudo voltava para o lugar errado depois. Uma madrugada, acordei e vi que a luz do banheiro estava acesa. Eu tinha apagado. Fui até lá, desliguei e voltei para o quarto. Quando deitei, ouvi claramente uma voz atrás de mim dizer, bem baixo: "Você me escutou." Eu pulei da cama e acendi a luz. Não tinha ninguém. Naquela noite, dormi sentado no sofá, com a casa inteira iluminada. Os espelhos começaram a me incomodar depois disso. Não sei explicar direito, mas às vezes parecia que meu reflexo demorava a acompanhar meus movimentos. Coisa mínima, fração de segundo, mas acontecia. Uma vez lavei o rosto, e quando levantei a cabeça, meu reflexo ainda estava com os olhos fechados. Nunca mais fiquei naquele banheiro no escuro. Pensei em sair da casa várias vezes, mas sempre adiava. Parte de mim achava que se eu fosse embora, estaria confirmando que aquilo era real. Até a noite em que ouvi meu nome sendo chamado, usando a minha própria voz. Mesma entonação, mesmo jeito de falar. Vinha do corredor. Peguei minhas coisas no dia seguinte e fui embora. Não expliquei nada para ninguém. Disse que precisava mudar por causa do trabalho. Hoje, anos depois, não moro mais naquela casa. Mas tem coisas que não ficam presas a um lugar. Às vezes, quando tudo fica silencioso demais, eu sinto a mesma presença. Não vejo nada, não ouço nada, mas sei que está ali. Eu não falo mais sozinho. Não faço perguntas no escuro. Não chamo, porque aprendi, da pior forma possível, que algumas coisas não precisam de muito. Basta você falar em voz alta, uma vez, para nunca mais ficar sozinho de verdade. Depois que tudo veio à tona, nada voltou a ser simples. Por muito tempo pensei que o que eu tinha vivido naquela casa fosse algo extraordinário demais para caber na vida comum. Algo que pertencesse apenas ao campo do espiritual, do inexplicável, do que foge da lógica. Mas o tempo faz isso com a gente. Ele tira o espetáculo das lembranças e deixa apenas o que importa. E o que ficou foi humano. A imagem daquela casa nunca mais saiu da minha mente. Não a fachada bonita, nem os móveis caros, nem o bairro silencioso. O que voltou repetidas vezes foram os sons, as portas batendo, os passos correndo pelos corredores, o barulho constante de algo tentando ser notado. Hoje eu entendo, não era fúria, era desespero. Aquela menina existia no porão, mas também existia em cada silêncio mantido acima dela. Existia em cada visita recebida sem que ninguém descesse as escadas, em cada escolha feita para preservar uma imagem, em cada vez que alguém decidiu que era melhor não ver. O porão não era apenas um lugar escondido, era uma decisão repetida todos os dias. A casa reagia porque a verdade não suporta ficar enterrada para sempre. As paredes absorveram o que foi negado. Os corredores guardaram passos que nunca puderam ser dados. O barulho era a única linguagem que restava. E eu estive ali, no meio disso tudo. Por muito tempo me perguntei se eu poderia ter entendido antes, se havia sinais que ignorei. Se em algum momento eu também escolhi não enxergar algo porque era mais fácil seguir adiante. Essa pergunta dói porque não tem resposta simples. Aquela voz que falou comigo naquela noite não me persegue como ameaça. Ela não volta em sonhos, nem em pesadelos. Ela surge nos momentos mais comuns. Quando vejo alguém sendo silenciado, quando percebo injustiças tratadas como inconvenientes, quando noto o quanto a aparência ainda vale mais do que a dignidade. Ela surge como espelho. Porque a pergunta nunca foi apenas espiritual. Nunca foi apenas sobre poder ou confronto. Ela era
e continua sendo sobre identidade. Quem você é quando ninguém está olhando? Quem você é quando manter a imagem exige sacrificar alguém? Quem você é quando o porão existe e você sabe? Algumas casas precisam queimar para revelar o que foi escondido. Algumas histórias precisam ser contadas para que o silêncio não vença. E algumas perguntas não pedem resposta imediata. Pedem mudança. Pedem coragem para olhar para baixo. Pedem humanidade. E no fim, tudo se resume à mesma pergunta que atravessou aquela casa, aquela noite e atravessa a gente até hoje. Quem é você? Depois de um tempo, parei de tentar entender o que era aquilo. Comecei a me preocupar mais com como aquilo agia. Percebi que não acontecia todas as noites, só quando eu relaxava demais, só quando esquecia. Era como se o silêncio fosse um convite. Houve semanas inteiras em que nada acontecia, nenhuma sensação estranha, nenhum detalhe fora do lugar. Nessas épocas, eu quase conseguia rir de mim mesmo. Pensava que tudo tinha sido estresse, medo acumulado, noites mal dormidas. Mas bastava um dia ruim, uma noite em que eu deitava cansado demais para ligar a televisão, uma madrugada em que o quarto ficava quieto demais e a sensação voltava. Não vinha com barulho, vinha como uma certeza repentina, impossível de ignorar. Comecei a perceber outra coisa. Aquilo reagia aos meus pensamentos, não imediatamente, mas com precisão desconfortável. Se eu pensava, isso acabou, algo mudava no ambiente. Se eu pensava, não tem nada aqui, o ar parecia pesar. Uma noite, sentei no sofá e fiquei encarando a parede, tentando provar para mim mesmo que estava tudo sob controle. Fiquei ali, em silêncio total, por vários minutos. Foi então que ouvi um estalo vindo do corredor. Não foi forte, foi quase educado. Levantei devagar e olhei. Nada fora do lugar. Mas naquele momento eu entendi. Aquilo não estava tentando me assustar. Estava tentando me lembrar. Os sonhos começaram depois disso. Não eram pesadelos comuns. Eu sonhava com a casa antiga, mas vazia, sem móveis, sem portas, sem janelas, só corredores, sempre corredores. Eu andava por eles, sabendo exatamente onde estava, mesmo nunca tendo visto aquele lugar daquele jeito. Em todos os sonhos havia a mesma sensação. Alguém caminhava atrás de mim, no mesmo ritmo. Nunca alcançava, nunca se afastava. Eu acordava sempre antes de ver qualquer coisa, sempre suando, sempre no mesmo horário, 3h17. Comecei a evitar dormir. Quanto menos eu dormia, menos sonhava, mas o cansaço cobrava. Certa madrugada, acordei com a sensação clara de que alguém estava sentado no quarto da minha cama. Não tocava em mim, não respirava alto, apenas estava ali. Eu não abri os olhos. Fiquei imóvel, contando mentalmente minha respiração, tentando não pensar em nada. Foi aí que percebi algo ainda pior. Eu conseguia sentir exatamente onde aquilo estava, como se meu corpo tivesse aprendido a reconhecê-lo. Quando criei coragem para me mexer, a sensação desapareceu, como se tivesse se afastado, satisfeito. Depois disso, comecei a mudar hábitos sem perceber. Passei a falar mais alto durante o dia. Deixava o rádio ligado mesmo quando não estava ouvindo. Evitava ficar parado demais. Eu não chamava isso de medo, chamava de adaptação. Algumas pessoas me disseram que eu parecia diferente, mais atento, mais tenso. Uma delas chegou a perguntar, brincando, se eu estava sendo seguido. Eu ri, mas por dentro senti algo gelar, porque de certa forma eu estava. O mais estranho é que aquilo nunca me impediu de viver, nunca atrapalhou meu trabalho, nunca machucou ninguém. Era como se quisesse apenas existir perto. Uma noite,
Depois de um dia particularmente cansativo, sentei na cama e falei sozinho, não em voz alta, mas mexendo os lábios, que estava exausto demais para lidar com aquilo. O quarto ficou pesado. Não ouvi voz, não houve barulho, mas senti com clareza absoluta que aquela frase tinha sido ouvida. Desde então, passei a escolher as palavras até dentro da minha cabeça. Hoje, olhando para trás, entendo que a pior parte não foi a casa antiga, nem os passos, nem as vozes. Foi perceber que aquilo não precisava mais se anunciar. O ele sabe quando eu percebo, e sabe quando eu finjo que não percebo. Às vezes, no meio do dia, sinto a mesma presença por alguns segundos, não no ambiente, em mim, como se algo estivesse muito atento ao que eu faço, ao que eu penso, ao que eu quase digo. Eu não sei se isso tem intenção, não sei se é curiosidade ou se é consequência. Só sei que desde aquela noite em que fiz a pergunta errada no escuro, eu deixei de ser completamente sozinho. Não porque algo passou a andar comigo, mas porque algo passou a me escutar. E quando a noite cai e tudo fica silencioso demais, eu ainda sinto a mesma coisa de anos atrás.